Boa noite a todos. É uma grande satisfação, um grande prazer, né? Estar novamente aqui nessa casa, que nos recebe com muito carinho, dessa vez agora com a esposa aqui presente, né? E digo que foi uma satisfação muito grande voltar aqui, né? Quando a gente combinou aí, que foi realmente uma coisa muito em cima, mas foi muito prazeroso estar aqui, né? Novamente com vocês aqui, né? Todos vocês. Então, uma vez, num tempo muito distante, um rapaz, ele buscava a felicidade e ser feliz. E de repente, ele vai falar com o pai dele e dizer para o pai dele que uma coisa que ele já tinha feito escondido durante um mês, sem o pai saber, foi trabalhar com um sapateiro. E ele viu que ele era engenhoso. O próprio sapateiro, que já tinha 40 anos com sapato, não sabia que existia um gênio. O rapaz conseguiu formar um sapato, um desenho, uma coisa, desenhava que era uma coisa. Mas quando ele foi falar com o pai dele disse que jamais, que ele tinha nascido para ser fazendeiro, ou capataz de fazenda, como o pai dele o era. E o pai dele pressionou ele a nunca mais ir lá na sapataria. Tinha cabo de 16, 17 anos, né? Como chamamos aqui, um miúdo, né? E nisso ele já estava namorando com a rapariga, né, que ele estava muito apaixonado, e naquela revolta, porque não podia ser o que ele queria ser, que era o sapateiro, e ele fugiu com a namorada. Os dois combinaram e fugiram, e foram por um sítio assim distante. Chegando lá, ele trabalhou de lenhador, trabalhou de tudo, fez uma casinha, só que ele disse: eu acho que meu pai tem razão. O pai dele rogou uma praga para ele. Ele disse: olha, esposa, que agora já era esposa, eu me vou para um lugar que tem grandes fazendas, e que quando a pessoa trabalha muito, os fazendeiros vão lhe dar até uma herdade, uma grande parte de uma fazenda para o trabalhador. Não sei quando voltarei. Tens aqui a plantaçãozinha, tens aqui isso aí, e tens a tua família, que se quiseres voltar eu vou respeitar a tua vontade e vos buscarei. Não sei quanto tempo vai demorar. E o rapaz foi, viajou andando, né? Mais de 30 dias, até que encontrou, porque era muito distante. As pessoas diziam mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Não sei se é aqui em Portugal, mais um pouquinho era muito longe, né? Na verdade, mais um pouquinho não chegava. E aí até que ele chegou nesse grande fazendeiro famoso, que era um homem muito bom, todo mundo falava que era uma pessoa de bom coração. E aí ele se empregou lá. Só que quando ele viu, o tempo passou, já tinha passado 20 anos. Porque ele disse para o fazendeiro: quando eu tiver X dinheiro, o senhor me avisa que chegou a hora de ir embora. E ele trabalhava dia e noite, e o fazendeiro dizia: não, você tem que descansar. Você não é meu escravo, você é meu braço. Ele já tinha chegado na qualidade de braço direito. Foi quando ele adquiriu, nos últimos 5 anos, uma boa quantia. E o fazendeiro disse assim: eu tenho uma proposta para lhe fazer, você confia em mim? E o jovem rapaz disse: o senhor é a pessoa que eu mais confio, até mais do que meu pai, do qual ainda tenho saudades e tenho receio de voltar. E aí, ele disse: então eu vou lhe fazer uma proposta. Você não é obrigado a dar a resposta hoje. Eu sei que você vai embora amanhã. Mas a minha proposta é que você troque todo o dinheiro que você ganhou aqui comigo por 3 conselhos. Eu sei que desde que você chegou aqui, você fala que quer ser feliz. E eu quero dar 3 conselhos para você ser feliz. E o rapaz disse: mas qual é a proposta? Eu trocar tudo que você ganhou aqui por 3 conselhos, mas vá dormir sossegado, amanhã você me responde de manhã cedo. E o rapaz foi dormir, mal dormiu, né? Pensando se ele devia fazer ou não, mas quando ele amanheceu, ele confiava tanto nesse homem, que ele disse: Senhor, eu vou trocar todo o meu dinheiro por 3 conselhos, porque eu creio que esses 3 conselhos do Senhor será muito valioso. E eu já não tenho mais vontade de ter aquele dinheiro. Minha vontade é de encontrar a minha amada, que faz 20 anos, nem sei se vai estar me esperando, que ele pensava dia e noite nela. Por isso que ele já tinha esquecido o dinheiro. Ok, vou lhe dar os 3 conselhos. Mas antes eu quero lhe dar 2 pães aqui, ó. Você vai comer esse aqui no caminho, vai comer nos dias, que é longe, e esse você só vai comer com a sua esposa, que você tanto falava nela. Ok, combinado. Eu dou minha palavra para o senhor. Ele marcou num pano mais vermelho aquele pão e no outro um saco branco. E os 3 conselhos, Senhor? O primeiro conselho que eu vou lhe dar: nunca pegue atalhos na vida. Porque muitas vezes nós queremos pegar atalhos na vida, né?
temos que passar por isso, mas a gente quer pegar aqui, aí tem que voltar de novo, não é verdade? Isso em várias questões, seja você jovem, você mais velho, a gente quer pegar atalhos. E foi o primeiro conselho. E o segundo conselho, Senhor? O segundo conselho, nunca escute o mal. Nunca escute coisas, discussões do mal, você não vá se meter. O que não lhe pertence, você tem que ficar no seu lugar. Repita de novo, Senhor, que eu não entendi. Às vezes nós estamos aqui e aí acontece uma coisa acolá, a gente já fica curioso para ver, acaba se metendo numa coisa que não é nossa, acaba sendo testemunha de algo que a gente nem tem certeza do que viu. E aí ele disse, e o terceiro conselho, Senhor? O terceiro conselho é nunca fazer julgamento de algo que você não tem certeza. Os seus olhos podem lhe trair e você tem que ter certeza. E muitas vezes nós julgamos o nosso próximo porque alguém disse, porque uma pessoa colocou. E agora com esse negócio de internet, se coloca mentira, se fabrica mentira, as pessoas acreditam. Põe a foto do cidadão, vamos colocar, põe a foto do Zé Luca e põe um texto. Aí todo mundo, olha que coisa bonita que o Zé Luca disse. O Zé Luca vai dizer, mas eu nem escrevi isso. Então o terceiro conselho era não julgar pelo que via e nem pelo que ouvia. Principalmente pelo que ouvia dizer. Bem, ele pegou, se despediu do Senhor, se abraçaram, ele pegou os pães e ele foi, né? Depois, cabo de 3 dias, ele viu assim, ó, algo que ele não lembrava, fazia 20 anos, né? Ele viu uma bifurcação, você sabe o que é aqui, né? Um caminho para a esquerda, outro para a direita. Mas o caminho, parecia que aqui era o certo. Aí chegou um homem e uma mulher, disse assim, vestido meio de cigano, olha, aqui o senhor economiza 8 dias por esse caminho. E ele já ia pegar esse caminho para economizar 8 dias, né? Quando ele ia, ele lembrou-se, não pegue atalhos. Opa, ele voltou e pegou o caminho mais longo. Quando ele chega lá na frente, ele soube que tinha uma quadrilha de pessoas, de saltimbancos, que assaltavam as pessoas. Que aqui, lá em Lisboa, chama de carteiristas, né? Na verdade, me assombraram aí ela. Cuidado com os carteiristas. Digo, que é isso, né? E lá no Brasil são carreiristas mesmo, né? Aqui são carteiristas ainda. E aí, o que acontece? Ele agradeceu o conselho do seu senhor, se livrou de ser morto, né? E assaltado. Foi. Cabo de mais 5 dias, que já estava faltando agora já faltava 10 dias, porque tudo tinha mudado. Ele parou numa estalagem, e como ele não tinha dinheiro, só tinha aqueles pães, lembra, né? Ele fez assim, olha, eu podia dormir aqui, olha, se o senhor lavar os pratos, fizer assim, arrumar capinar aqueles capinzinhos ali, o senhor pode ficar aqui à noite, já está pago. Ele fez, lavou os pratos, capinou, comeu a sopa, comeu aquele pedaço de pão dele escondidinho no quarto, ficou lá, trancou-se. Quando deu assim, por volta de 10 horas da noite, 10h30, começou uma gritaria, uma coisa louca, batendo no chão, batendo na parede. Quando ele viu, alguém deve ter saído do quarto, e aquele negócio, quando ele viu, aquela pessoa gritando, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ele já ia abrir a porta, ele lembrou-se, não deu ouvido ao mal. Aí trancou a porta, botou a cama encostada ali, e no outro dia, ele soube que o filho do dono da estalagem era louco. E um hóspede saiu e ele matou o hóspede, que ia ser ele. Quer dizer, o segundo conselho já serviu demais, né? Às vezes a gente quer se meter onde não é chamado. E aí ele foi. Quando o cabo que ele chegou, aquela casinha dele, a mesma coisa, aquela chaminézinha, aquela fumaça. E ele estava num monte agora que dava para olhar a casa. Quando ele olhou, mas ele estava cansado. O sol estava quase se nascendo, quase se pondo, né? Quase indo embora. Ele olhou, estava a mulher dele, que tinha mudado um pouco, só tinha uns frisos brancos assim, mas tinha aquele cabelão. E um homem assim, ó, segurando ela assim e beijando ela assim, agarrado nela assim, beijando ela. Quando ele viu aquilo, ele entrou em desespero. Ele queria morrer, queria ir lá, queria matá-la, queria fazer não sei o quê. Ele chorou, aí lembrou-se do terceiro conselho do seu Senhor. Nunca acredite no que seus olhos veem, tenha cuidado. Ele pegou ali, rompeu o choro, ali mesmo ele dormiu, apagou. No outro dia ele disse, não, mas eu vou lá pelo menos para dizer poucas e boas. Eu vou lá para dizer que eu trabalhei a vida toda, como é que ela pôde fazer isso comigo? Que infelicidade. Eu querendo a nossa felicidade e ela me propõe essa infelicidade toda. Mas eu tenho que ir lá, pelo menos para dizer a ela que eu sei que ela tem um outro homem. E ele foi à porta, bateu. Quando ela viu, aí ela disse, meu grande amor, que felicidade de ver. Ele disse, mas como é que você tem coragem de dizer uma coisa dessa para mim? Aí ela fez, meu filho, venha conhecer seu pai. Aí os três se abraçaram, choraram muito. Foi muito emocionante. E aí ele lembrou do pão. Quando ele foi abrir o pão, todo o dinheiro que ele havia ganho estava dentro do pão. O pão era oco,
E ele sentia que pesava menos, né? E estava lá o dinheiro todinho, toda a fortuna. Moedas de ouro, que estavam todas elas lá. Agora, moral da história, a felicidade e a infelicidade depende muito de nós. Muito mesmo de nós. No livro dos Espíritos, no livro 4, que é a parte 4, na questão de 920 até 933, Allan Kardec trata da felicidade e da infelicidade relativas, que é o nosso tema da palestra. Na questão 920, Allan Kardec pergunta à espiritualidade se nós podemos ter uma felicidade completa na Terra. O homem pode ter uma felicidade completa na Terra, mas o homem, é uma linguagem antiga, está se relacionando à humanidade, se a gente pode ter uma felicidade completa na Terra. E a resposta, a priori, é não. Mas tem uma vírgula, né? Não, uma vírgula. Não. E aí a espiritualidade começa a explicar um pouquinho do não. É porque, uma vez que essa vida, ela é feita para provas e para expiação. Mas quando tem uma vírgula, tem que ser mil mais, né? Ó, ele disse que é para prova e expiação, mas que depende de nós, vem lá dizendo. Se você pode amenizar esses males, ó, a palavra é essa, amenizar esses males. Você pode amenizar esses males. E ser feliz o quanto se puder. Termina com isso, ser feliz o quanto se puder. Pode amenizar esses males. Que males são esses? Se a pessoa... Olha, esse livro é fantástico. O Livro dos Espíritos é um livro que todo mundo deveria ler, porque tem todas as respostas que você precisar ler. Se nós recorrermos, agora já muda de capítulo, mas é a pergunta anterior, 920. É que Santo Agostinho responde muito enormemente essa pergunta que vem a 920 anterior, que é o capítulo 12, que é a questão 919 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec formula mais ou menos assim: qual o meio mais prático e eficaz para nos melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Olha, qual é o meio mais prático? O arrastamento do mal. Lembra lá de amenizar os males? Arrastamento do mal? E a primeira resposta do Santo Agostinho, que faz ali aquele compêndio da espiritualidade, um sábio da antiguidade já vos disse, ou já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Mas Santo Agostinho, sabedor que essa máxima, que ele havia dito, nós só podíamos estudar agora, que Kardec, mesmo sendo da escola de Pestalozzi, um homem preparadíssimo, ele não poderia, nem ele ao mesmo tempo, entender o poder desta máxima de conhece a ti mesmo. Então Santo Agostinho, na 919, que é a resposta A, vai fazendo uma descrição do que ele fazia todos os dias para saber se ele tinha feito a ele feliz e aos outros felizes, que era se interrogar, e ele dá toda uma receita, né? Agora, se voltarmos ao capítulo da felicidade e infelicidade relativa, na questão 928, a gente vai fazer um link agora com essa questão de males. Olha, e vocês vão se surpreender, talvez já leram, talvez não prestaram atenção. Às vezes eu fico muito preocupado com os espíritas novos que imitam, de certa forma, essas seitas evangélicas que pegam o Livro dos Espíritos e pegam só o que eles conseguem compreender ou o que eles querem usar. Não é assim que pega o Velho Testamento, as pessoas para pegar dinheiro do Lé? Eu pego isso aqui, ó. E os espíritas não vão fazer isso. E não leem, por exemplo, uma questão dessa, que essa questão, eu mesmo já estudei muitas vezes, recebi um presente que está no livro Quem Sou Eu, Quem é Você, que eu trato da felicidade, e eu estava para dar uma palestra no CEIU, e a espiritualidade me deu um presente, e disse: olha, você sabia, porque eu estava estudando na minha vida profissional, fazendo todo um trabalho de aptidões, eu jamais imaginei que o Livro dos Espíritos falava, além da questão 804, que Allan Kardec pergunta sobre por que as pessoas têm certos dons, certas aptidões, eu nunca imaginei que haveria uma pergunta tão potente e que culpa inclusive os pais. E quando eu encontrei com um palestrante físico lá do Brasil, se eu não me engano ele é da cidade de São Paulo, ou do interior, não sei, que é o Vladimir Sanches, ele me esclareceu que ele estudou o Livro dos Espíritos e a tradução do francês. Ele disse que essa pergunta agora que eu vou
dizer para vocês que é uma pergunta que eu quero que vocês fiquem bem curiosos. Qual é a pergunta? Diz que o que fez Kardec fazer essa pergunta foi porque o pai de Kardec queria que Kardec fosse juiz como ele, ou advogado, ou uma coisa assim. E hoje mesmo eu soube, um português me contou, um português, eu conversando, fazendo entrevista, um português me contou que o pai dele também queria que ele fosse engenheiro civil, porque era status. Engenheiro civil. Mas ele não foi ser engenheiro civil, ele foi ser soldado militar. Foi ser um militar, não é? Contrariou o pai. Parece que essa pessoa, esse português que eu conversei, ele parece que na época, como muitos outros, não só portugueses, como pessoas do mundo inteiro, foram intuídos pelo seu guia espiritual desde criança para teimar com os pais. Veja bem, na questão 928 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a pergunta nestas formas. Não muda não. Pode pegar o Livro dos Espíritos português é mesmo assim. Pela especialidade das aptidões naturais, começa Kardec assim, um homem que é pedagogo. Pela especialidade das aptidões naturais, Deus indica evidentemente nossa vocação neste planeta Terra. Aí fala assim, muitos males, Kardec ainda perguntando, muitos dos males não será por não usarmos essa vocação? Essa pergunta, Kardec. Sabe qual é a resposta primeira na questão 928 do Livro dos Espíritos? É verdade. Deve ser na língua portuguesa assim, verdade. Ponto. Concorda 100% com Kardec, é verdade. É por os males, olha aí, quer dizer que acontece, quer dizer que, ó o link, 919, 920, 928, os males é por conta de que a gente não está seguindo a vocação natural que nós nascemos. E ainda mais acrescenta a espiritualidade. É verdade. E por culpa dos pais, que por orgulho ou vaidade, culpa os pais, que por orgulho ou vaidade, retiram seus filhos do caminho traçado da natureza. E esse deslocamento provoca a infelicidade deles. Quantos pais querem, como esse conto português que eu falei, como aquele rapaz da história, né? Que o pai não queria que ele fosse sapateiro. Interessante é que a questão 928A de O Livro dos Espíritos trata que Kardec ele é fabuloso, né? Porque ele com aquela resposta, ele pensou ao tempo dele, século XIX, e pensa assim. Eu só conheci Allan Kardec quando eu estudei a revista espírita da A até a última. Eu entendi e conheci Allan Kardec, o professor Rivail, eu conheci de verdade. Por outras obras você não consegue. Quer conhecer Allan Kardec? Vá ler a revista espírita todinha, que você vai conhecer Allan Kardec. E faz muitos anos que eu conheci, ainda estou conhecendo mais ainda. Mas ele fala assim, ó, na questão 928A. Quer dizer que um filho de um aristocrata, de uma pessoa de coisa, vai virar um sapateiro, uma coisa de tamancos? Um fazedor de tamancos, é assim mesmo da época. Aí a espiritualidade fica até um pouco chateada com Kardec, dá para sentir os espíritos, que eu gosto de sentir essas coisas, né? A resposta. Chateado no bom sentido, como os portugueses são frontais aqui, né? Eu tenho visto muito isso, desde Porto até aqui, né? Tal coisa assim, hoje mesmo eu escutei uma pessoa assim perguntando, aqui está fechado, não está vendo a placa? Mais ou menos assim, os espíritos fez para Kardec. Mas isso é um absurdo. Os espíritos, o Kardec tinha dito um absurdo, aí os espíritos devolveram para Kardec na 928A. Mas o absurdo é você fazer uma comparação dessa, porque está sendo muito exagerado isso aí. Kardec, muito humilde, porque a humildade é tudo. O homem perdeu a humildade, ele perde todo o seu traçado. Nunca perdeu a humildade, minha mãe sempre me ensinou isso. Não é? Não tenho vergonha de dizer que vim de família pobre. Perdeu a humildade, perdeu tudo. E aí Kardec, muito humilde, faz um comentário na 928A. Que comentário honesto, parafraseando tudo que a espiritualidade ensinou para ele. Ele faz questão de fazer no 928. Se nós lermos até 933, vamos sentir que ele está fazendo uma coisa, mas para tudo ali que foi dito pela espiritualidade, que provou para ele que... Ele disse, não, se ele é filho, ele pode ser outra coisa. Ele não precisa ser um advogado, mas pode ser um bom mecânico, ele diz na 928. Podia ser um bom mecânico, não é? Mas pai e a mãe, quero que seja bailarina, porque eu não fui. Quero que vá ser atriz de novela. Quero que seja jogador de futebol, para ser igual, não é, ao Cristiano Ronaldo.
Não é verdade? E às vezes a pessoa é uma perna de pau. Não é verdade? Chuta a cadeira, tudo. No bom sentido, né? Não é verdade? Nasceu para escrever, para música, para outras coisas, né? Mas não nasceu para jogar futebol. Fazendo agora um link com Conhece a Ti Mesmo, que respondeu Santo Agostinho, com o dom natural, as aptidões natural que responde na questão 928, e olharmos a resposta que aqui na Terra a gente pode se esforçar e amenizar os males e ainda ser, né, feliz aqui. Analisando tudo isso, nós vamos encontrar um link com outra coisa, que é, inclusive, eu vou dizer ela bem curtinha amanhã, que eu vou expandir ela lá em Alcobaça, que vai ser o tema mais ou menos da palestra. Se nós notarmos a questão 146 do Livro dos Espíritos, o que me entristece é saber que alguns palestrantes brasileiros, que com título de médico, com título de... vieram aqui em Portugal, também fazem em São Paulo, e dizem que a alma está presa à epífise, e citam Descartes. Sinto dizer aos senhores e às senhoras que essas pessoas esqueceram, porque tem títulos, né? Não nada contra os títulos, mas esqueceram de ler o Livro dos Espíritos, que é uma questão que não tinha ponto nem vírgula. Na época, na altura, como vocês falam aqui, na altura, Allan Kardec se utilizou de duas raparigas muito jovens, donzelas, encostadas, e uma prancheta que não tinha ponto nem vírgula. Olha o trabalho que esse homem teve durante esses 14 anos, principalmente no início, né? Pontuar tudo aquilo é a questão 146 e 146A de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec, com muita sapiência, questiona na 146. A alma tem sede determinada e circunscrita no corpo? E o corpo que ele está falando é o corpo físico, aqui, esse corpo aqui. E a resposta primeira, não. Olha, não, é nine, né? É Kaine, é tudo, é não. É não. Então quer dizer que esse papo furado aí, de show, de palestra, dizendo que a alma está presa à epífise, não é? Não existe. Porque esqueceu de ler o Livro dos Espíritos, 146. A alma, porém, naqueles que pensam muito, nos gênios, está particularmente na cabeça. E tem as pessoas racionais, que é aquelas pessoas, ó. Quem quiser saber mais tem que ir lá ao Alcobaça amanhã, viu, Zé Lucas? Eu não vou falar. Só uma palhinha para linkar tudo, que é no autoconhecimento, que está a resposta de mais de 20 questões do Livro dos Espíritos. No autoconhecimento. Quer dizer que aquelas pessoas estão aqui, a alma está aqui, ó. São pessoas cerebrais, são pessoas que são mais frias. A senhora faz assim, você pode me ajudar? Pergunta para mim. Faz de conta que eu sou seu irmão, e a senhora assim, meu irmão, você pode me ajudar? Meu irmão, você pode me ajudar. A nossa mãe vai morrer, fala assim. A nossa mãe vai morrer. Só 100 euros, fala para mim. Só 100 euros. Não, como é que é? A Caixa, a Caixa e o outro banco aqui providencia, não tenho não. Aí para a família essa pessoa é um monstro. Esse é um louco que não ajuda a própria mãe. É porque ele vê a vida do racional. Quantas crianças estão aí, que amanhã eu vou falar em Alcobaça, o que é que dá a essas crianças, o que é que se dá por estar com a alma presa naquele corpo, né? Porque se dá melindres, porque aí já vem, agora vem o outro que se melinda mais. Mas por que se melinda? Porque não é ruim, não é bom. É uma característica. Kardec continua, aí o espiritualidade continua respondendo a Kardec. E naqueles que têm por objetivo o coração, a humanidade, que fica pensando nos outros, né? Ah, se essa espirrar, saúde. Quer um copo com água? Tá bem, querida. Quer dizer, nesses que pensam mais na humanidade, está, como diz o italiano, no core, né? No coração. São as pessoas que agem mais aqui, e os cientistas, tem esse livro aí que é a Cura em Si, que fala, 2 cientistas ou 3 eu trago ali, que fala que aqui tem, ó, neurotransmissores próprios, endotélio vascular, etc, etc. São pessoas que estão aqui, ó, pensa por aqui, não pensa por aqui. Diz até assim, ó, a senhora é minha irmã, assim, não ajuda esse pessoal, fala pra mim. Não ajuda esse pessoal. Tá bem, mano. Como é o nome da senhora? Cecília. Cecília, tá bom, Cecília. Aí quando Cecília sai, eu digo, olha, leva logo isso aqui antes que minha irmã chegue. Por quê? O Livro dos Espíritos já diz que são pessoas que estão aqui, ó. Isso é irrecusável, porque não tinha ninguém, só as donzelas. Ninguém pode contestar nenhuma pergunta, mas essa... Agora, se for o espírita que usa o Livro dos Espíritos para o seu bel prazer conquistar e dar show, não gosta quando é revelado por um Zé Ninguém de Araújo como eu, que lê o Livro dos Espíritos e que não sai de Kardec. Agora, Kardec disse que se nós estivéssemos lá na Gênesis,
algum outro caminho que provasse melhor que seguíssemos com esse caminho. Eu prefiro ainda trazer os caminhos para dentro de Kardec, porque ele mesmo falou e foi respondido por muitos dos espíritos, esses caminhos, que um deles é esse que nós estamos falando. Agora, se completa quando Allan Kardec, não muito satisfeito, aí vocês têm que conhecer a Gênese. Vocês indo para a Revista Espírita, vocês vão conhecer que Allan Kardec, antes de conhecer que não existia o Espiritismo, né? Kardec não era espírita, sabia? Nem Jesus era cristão, nem Buda era budista, né? Allan Kardec, vocês têm que entender por que ele fez a pergunta 146A. Porque ele, antes de descobrir o Espiritismo, ele já tinha estudado o mesmerismo. Ele tinha estudado em Pestalozzi, ele conhecia outras coisas, então ele já tinha uma ideia de alguma coisa. Então, como ele está compilando o livro, o que é que ele pergunta? Ele faz assim: e o que dizer, 146A, e o que dizer daqueles que localizam a alma num centro vital? Aí você vai dizer assim, mas por que você está apontando para aqui, para o centro vital? Olha, segundo a ciência diz, não é nem o Espiritismo, que o último hormônio a nos deixar desencarnar, o último que fica lutando pela nossa vida assim, ó, batendo em tudo que vai querer que a gente morra, no bom sentido, está sendo produzido aqui em cima dos rins, 2 chapeuzinhos que produz adrenalina, mas produz, que a ciência, quando descobriu, fez muita coisa sintética, que está nos matando ou nos engordando, né? Que é o cortisol, a cortisona. Então, o centro vital, porque a cortisona pertence ao centro vital. E também aqui é o centro genésico, porque completa-se na resposta. Por ser aí os centros de todas as sensações. Aqui é onde nós temos todas as sensações, sejam sexuais, sensações de gases, né? Sensações de tudo. Tudo é aqui nessa região do ventre, né? E que tal fazer um link, como eu faço naquele livro, Quem Sou Eu, Quem é Você? Quem conheceu Sócrates, não jogador, o Sócrates filósofo? Você sabia que Sócrates e Platão são precursores do Espiritismo? Que já falavam no dogma da reencarnação? Que eles chamavam de dogma, né? Sócrates já falava do homem cabeça. Olha, não tem a ver com a 146? Homem peito e homem ventre. Seu discípulo Platão, eu tive a satisfação e a honra de ir na Grécia, né? E foi uma felicidade muito grande. Foi no ano de 2015. Tive a oportunidade de ir até Delfos também. Andei nas ruas dos filósofos, teve uma grande emoção lá. E fui na biblioteca também, conheci bastante as questões de Aristóteles, inclusive. Mas Platão deixou algumas coisas escritas. Ele chamou o homem cabeça de Sócrates de homem razão. O homem peito de Sócrates, Platão, seu discípulo, chamou de homem emoção e sentinelas, os que estão apostos. Pode ver. Vou dar um exemplo para vocês da Leonora, que faz parte de um grupo emocional, que está aposta, sentinela. Ela é uma anja, agora mexeu com o que ela está protegendo, virou uma leoa. Não é não? Não é? Sentinelas. E aqui ele chamou o homem ventre de Sócrates de trabalhadores, operários, as pessoas que são formiguinha. Igual a minha esposa não consegue ficar parada. Quando ela vai chegando lá no nosso apartamento, assim, ela vai chegando lá na escada, lá no quarto eu já sinto a presença dela, o ativo chegando. Eu já arrumo para ver se não tem uma coisa desarrumada. Né? Já mexo, já vejo se não tem alguma coisa jogada no chão. Aí ela reclama, por que tu não joga o fio dental aqui no cestinho? Que às vezes a gente não enxerga direito, o fio dental cai fora, sei lá, né? Aí é uma confusão por causa do fio dental. Aí eu vou olhar se tem fio dental fora. Ventre, formiga mordendo, adrenalina. Ó, tá na 146. Então, conhece a ti mesmo. Se eu conheço, se eu sou uma pessoa ativa, se eu sou uma pessoa emocional, ou se eu sou uma pessoa ativa, emocional e racional, já é um grande caminho, ou não é? Para eu saber que eu sou uma pessoa que não consigo ficar em pé. Eu tenho uma filha que para ver desfile, ela tem que se escorar na parede para ver desfile. Ela diz, pai, devia ter um negócio para botar nas minhas costas. São pessoas que têm que ficar sentada. E quando senta, senta mesmo, que dá uns 20 quilos aqui. Não é? Uma criatura dessa vai trabalhar num lugar que tem, ó. Não vai dar certo. E uma pessoa que é assim, que tem adrenalina aqui, cheia de cortisona, vai trabalhar numa área que tem que ficar sentada, toda hora se levanta. Essa água do palestrante deve ser. Vai ficar arrumando, aí arruma de novo o que estava arrumado. Agora eu vou arrumar assim agora.
Ah, não, agora é assim que é melhor. Então, vai ficar... Eu conheço uma pessoa assim. Então, quer dizer, a pessoa é ativa, como é que ela pode trabalhar parada? E uma pessoa emocional vai trabalhar no lugar onde a pessoa diz assim, aqui não dá pra falar com ninguém, nem sorrir, nem dar atenção. Não consegue, o olho da pessoa faz assim, sai do computador e faz. Não é? Não dá certo. Certa feita, para servir de exemplo, sem fazer apologia nenhuma ao que eu faço, nenhum trabalho, eu fui fazer um curso para uma área de contabilidade. Uma contabilidade que me assustou pela quantidade de funcionários. Eu nunca havia ouvido falar que existe contabilidade. Escritório contábil. Com 340 funcionários. Aquilo me assustou. Eu digo, que é isso? Eu nunca vi um negócio desse. Uma cidade, Blumenau é uma cidade pequena, aquela região não é uma cidade tão grande, né, como São Paulo. Eu fui para fazer um trabalho para a diretoria, para os supervisores. De repente eu queria tomar água. E lá naquela contabilidade eu vi uma lagartixinha assim, ó, emocional, fazer assim com a cabecinha. Porque ela foi a única que olhou que eu não tinha copo. Olha, eu mal pensei, aquela criatura chegou aqui e fez, eu vou buscar os copos pro senhor. Pegou lá um copo, tirou a água, colocou a água no copo, não é? Aproveitar para beber que eu tô contando a história. E aí, tá, eu perguntei, você trabalha aqui? Trabalho há 4 meses. Tá certo. Ela voltou pra lá, estranhei, né? Digo, meu Deus, uma pessoa emocional no meio desse povo todo, não vai dar muito certo não. Mas tá bom. Não é da minha conta. Fui lá. Passou mais uns 3, 4 meses, eu encontrei essa senhora, jovem senhora, na rua 15 de novembro, de Blumenau. Oi, professor, o senhor lembra de mim? Eu digo, olha, tanta gente, você vai ter que dizer o lugar, porque... Como eu tenho uma divisão que é espírita, né? Eu sou espírita e também tenho meu lado profissional que eu tenho que não ter religião nem bandeira, porque eu atendo a Assembleia de Deus e tudo, né? Aí eu já pergunto, né? Para não cair no golpe do, né? Não nego que sou, mas também não vou sair dizendo por aí. Não, lá da contabilidade. Eu lhe dei água, lembra? Que sim, como é que vai? Como é que você está trabalhando? Ai, professor, eu saí de lá, não deu certo. Eu agora vou contar o sabor das minhas emoções, tá certo? E vocês vão ter que fazer agora comigo. Tudo que eu perguntar para vocês, vocês vão dizer não, tá certo? Ok? Bem alto. Alguém quer café? Não. Água? Não. Alguma coisa da cozinha? Não. Que inferno trabalhar aqui, eu não sou útil. Lembra? 146? Mas amanhã é que realmente a palestra vai ser nesse sentido aí. Então eu queria dizer para vocês que a felicidade e infelicidade relativas está ligada aos nossos proceder, ao nosso proceder, ao nosso esforço, como diz a questão 920, que nos deixa uma abertura grande à espiritualidade e desfaz muitos conceitos de muitos palestrantes espíritas que melancolicamente, desgraçadamente, fala assim, ó. No Brasil tá assim, a pessoa vai dar palestra e faz assim, ó. A felicidade não é deste mundo. Sofram. Morram. Quer dizer, eu fico assim, ó. Eu digo, meu Deus, mas a vida é bela como aquele filme, né? Italiano. Maravilhoso. Viver é uma dádiva, estar aqui é uma dádiva. Estarmos aqui reunidos agora. Não é? Quantos estão desencarnados, quantos estão nos hospitais, quantos estão agora com problemas? Aquela reportagem que o José Lucas fez com aquele rapaz, com todos aqueles problemas, e falando ali, contente, e você, às vezes por causa de uma coisa, de um melindre, de porque eu quero desse jeito, fulano quer daquele outro jeito, e aí brigam. E às vezes desencarnam e vão ver que perderam tempo. Não percamos tempo com a infelicidade, porque é relativa. Quando esse título que vem do francês, que na língua portuguesa ficou felicidade e infelicidades relativas. Se nós estudarmos bem a acepção do termo da palavra, vamos encontrar que realmente são relativas. Mas essa relatividade vai depender do nosso proceder, de como nós encaramos a vida. Nós vamos ter muito da cultura. Mas isso eu vou falar amanhã, que isso também influencia muito no autoconhecimento. Agora, sejamos felizes com aquilo que nós temos. Não vamos procurar olhar a vida do outro para fazer comparação. Não vamos nos conhecer melhor, sabermos do que essa aptidão que fala a questão 928, que só fazem 2 anos que eu conheci essa. Eu já tinha lido, estudado essa pergunta, mas não tinha tido. Olha, culpo inclusive os pais. Olha a responsabilidade dos pais aqui. Quando eu falo os pais, são avós, são educadores, de uma forma geral. Olha a responsabilidade. A espiritualidade culpa os pais que, por orgulho ou vaidade, deslocam
Fala assim, que é o deslocamento do caminho traçado da natureza, porque nós temos caminhos traçados. Sócrates, grande filósofo que tomou a cicuta, ele percebeu e foi invejado. Foram lá nas pitonisas perguntar por inveja. Porque as pessoas, quando vê alguém falando alguma coisa que é verdade, eu prefiro aqueles que dão show. A verdade eu não quero, simplicidade eu não quero. Eu quero algo compliqueixo, algo mais assim, com gestos, com tudo. Isso aí, desculpa, isso tudo vai morrer, porque nós estamos abeirando o século 22, depois, logo, 21 para terminar, e vai ser tudo lógica. Esses miúdos hoje, como esse aqui, como é seu nome, meu filho? Renato. Que olho lindo, Renato. Você é uma pessoa linda. E tem que melhorar. Aí, ele está aqui, que idade você tem, Renato? 10. Renato tem 10. Ele vai ver tanta coisa que nós não vamos ver. Lá vai estar muito melhor. Mas tem pessimista dizendo que o mundo piorou. Não. Piorou os olhos dessas pessoas. Lembra da história lá do casal? O conselho lá? Não. Os olhos veem coisas que nós imaginamos porque nós queremos na verdade, nós queremos justificar e injustificar os nossos erros. Nós não queremos ter a consciência, como vocês falam aqui, que a consciência, a culpa e culpados vai depender do teu grau evolutivo. Então a felicidade e a infelicidade depende de como você olha a vida, como você encara a vida e como você vive a vida. Tá? Então, meu tamanho, eu acho que eu falei muito hoje, né?